Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho Boa Nova de Deus e vamos dar continuidade, né? Se você não viu, tem um primeiro vídeo aí onde eu já expus até o versículo 4. Agora nós vamos continuar, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 5, né? Então, antes de expor o versículo 5, eu quero falar algumas coisas sobre o reino milenar, né? Jesus vem, como eu disse, ele será ele que vai ser o rei, né? O rei no juízo, o reino. Ele vem para governar durante o milênio, né? E aí vem a questão, como será o milênio, né? Na declaração de fé da Assembleia não explora bem. Então, eu vou pegar aqui outro pentecostal, que é o Walter Brunelli. Já falei sobre essa obra aqui do Walter Brunelli, a Teologia Sistemática. E o Walter Brunelli, ele diz que durante o milênio, né, haverá várias mudanças, acontecerá várias mudanças no mundo, né? Poderíamos dizer assim, no mundo, quando Cristo vier para governar. E aqui o Walter Brunelli, eu não vou trabalhar os textos, não, eu vou trazer só os temas do que acontecerá no reino milenar, como será, né? Então, tá na página 278, você que tem essa teologia sistemática do Walter Brunelli, em 4 volumes, tá na página 278. Então, o que acontece? Esse reino milenar, dentro desse reino haverá um rio milenial, né? Os montes das oliveiras será fendido, né? Zacarias 14:4. Haverá fartura de água, né? Isaías 35:7. E aí nós vamos ter mudanças geográficas também. Mudanças geográficas, Miqueias 7:20. Mudanças climáticas, né? O Walter Brunelli diz aqui que será o dia da cura de Israel, né? E aí Isaías 30:26, Isaías 60:19, Zacarias 2:5. O que você vê no dispensacionalismo é exatamente isso. Para que eles montem o esquema, né? O esquema dispensacionalista, há uma necessidade. O dispensacionalismo, ele usa vários textos para montar o milênio, poderíamos dizer assim, porque o texto é esse que eu estou expondo de Apocalipse capítulo 20, que eu dei uma pausa no versículo 4, já nós vamos voltar para o versículo 5 para que a gente entenda como é visto esse milênio, né? Então, mudanças climáticas, mudanças biológicas, no caso nos seres humanos, né? Os salvos, no caso, serão transformados, né? E se a igreja volta para reinar com Cristo, não volta mais num corpo corruptível, mas volta num corpo incorruptível. Então, não haverá mais doenças, né? Então, não haverá necessidade de médicos, Isaías 33:24. Também não haverá deformidade física, né? Os coxos verão, Isaías 35:5. Os coxos saltarão e os mudos cantarão, Isaías 35:6, né? Não haverá maldição, né? Então, assim, como não vai haver maldição, os animais que eram brabos já não serão mais, né? Inclusive, as crianças botarão a mão na toca da serpente e elas não vão ferir. O lobo vai morar com o cordeiro, o leopardo com o cabrito. Então, uma harmonia da natureza dentro do milênio. A idade será aumentada, né? Então, a humanidade vai ter uma vida longínqua, né? A vida vai ser prolongada. E aí, Jeremias 30:20, Isaías 65:20, Isaías 65:21. E aí o governo, né? O governo milenial será teocrático, né? Deus como centro, né? Jesus como rei, e Davi será
o seu regente, né? Davi vai reger o reino. Haverá autoridades menores, e aí o reino, né? As autoridades, e aí a cadeia de autoridades, né? O reino terá uma vida, haverá uma vida espiritual, né? Dentro do reino. Haverá um reconhecimento do Senhor, né? E a glória de Deus que foi embora voltará, estará sobre Jerusalém, né? Então haverá um tempo de justiça e de paz. O reino será justo, haverá paz, né? Qualidade moral, já que Satanás não tá preso, né? E aí a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 22, será completa, né? Poderíamos dizer assim, porque o Espírito vai ser derramado ali sobre todos, né? Dentro do milênio. E a Nova Jerusalém, né? Que será a cidade do futuro, né? E aí daqui para frente somente ele vai abordar a questão do final do milênio, quando Satanás será solto, né? Mas só como será o milênio de acordo com a visão dispensacionalista. Ainda dentro da visão dispensacionalista, o Dowling Pentecoste, nesse manual aqui, ele vai abordar que qual é as condições existenciais do milênio? Paz, será um tempo de alegria, santidade, glória, consolo, justiça, pleno conhecimento, instrução, né? As maldições serão retiradas, a doença será eliminada, os deformados serão curados, proteção, liberdade em relação à opressão, a ausência de imaturidade, né? Reprodução dos povos vivos, trabalho, prosperidade econômica, aumento da luz, a língua será unificada, né? Que a divisão das línguas acontece na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, e aqui as línguas serão unificadas, segundo o Dowling Pentecoste, né? Uma adoração unificada, a presença manifesta de Deus, a plenitude do Espírito, a perpetualidade do estado milenar, né? E aí tudo isso durante os 1000 anos. Então isso é o que vai acontecer de acordo com a compreensão dispensacionalista, a compreensão que a Assembleia de Deus crê, com o milênio. Então vamos voltar agora para Apocalipse capítulo 20, né? Uma parte dos que foram mortos ressuscitaram para reinar com Cristo, né? E tem um motivo de porque eles ressuscitaram, né? Que foram porque eles não se curvaram a Satanás. Mas houve alguns que se curvaram, né? Enquanto uns não, mas outros se curvaram. E o que vai acontecer com esses, né? E o texto diz os outros mortos que não ressuscitaram aqui, né? O texto diz assim: não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Então essas pessoas não vão, o restante das pessoas que morreram, né, durante ali o período da grande tribulação, aqueles que não ressuscitaram agora não vão ressuscitar. Poderíamos dizer que são os ímpios, né? Eles não vão ressuscitar somente, o versículo 5, não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Quem são? Os descrentes de todos os tempos, né? Porque quando a primeira ressurreição, quando houve o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, só quem ressurgiu foi os crentes, né? Os que eram fiéis. Ali já não ressurgiram. Então o restante dos mortos engloba todos os descrentes de todos os tempos, né? E essa ressurreição se dará
no julgamento do grande trono branco, no caso, né? E aí o texto vai fazer referência a que essa é a primeira ressurreição, no caso a ressurreição do justo, né? O texto diz assim: esta é a primeira ressurreição, versículo 5, né? Que essa ressurreição em João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, coloca, só existe, lá em João só existem duas ressurreições. A ressurreição da vida, né? Eu vou abrir aqui o texto, João capítulo 5, versículo 28 e 29. A ressurreição da vida e a ressurreição, podemos dizer, da condenação, né? Não existe para o texto 5, 28. Aqui. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. Então, duas ressurreições que o texto de João nos propõe. Ressurreição da vida, ressurreição da condenação. Ressurreição da vida, arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos, primeira parte, poderíamos dizer assim. E aqui, final da grande tribulação, mais uma ressurreição dos fiéis. Os infiéis ficarão guardados para ressurgir, para a ressurreição, no caso da condenação. E nesse caso aqui, essa ressurreição, primeira ressurreição, é a ressurreição da vida, no caso, né? E aí, quais são os benefícios? Os benefícios da primeira ressurreição, né? Existe benefício para quem participou dessa primeira ressurreição. E o versículo 6 vai nos trazer isso, né? Bem-aventurado e santo, né? Então é mais que feliz, né? E santo, né? Então é mais que feliz quem participa dessa primeira ressurreição, e como também a segunda morte não tem poder sobre eles. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, né? E que morte, segunda morte seria essa, né? A morte espiritual, a morte eterna, o largo de fogo. Então, no caso, os cristãos fiéis não participariam dessa segunda morte, que é a morte eterna, a morte espiritual, né? Mas ao contrário ainda, né, dentro dos benefícios, né, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Veja o privilégio. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então veja os benefícios da primeira ressurreição, né? E aí nós já falamos sobre o milênio, dei uma pausa e falei sobre o milênio. Então, passam-se os 1000 anos, né? Acabou os 1000 anos do milênio, poderíamos dizer assim, né? Na verdade é como deve ser dito. Acabou os 1000 anos do milênio. O que no caso vai acontecer? Ao final dos 1000 anos, né? O versículo 7, nós vamos ver a grande revolta agora, dessa vez. Satanás vai se revoltar diante de tudo isso. Lembra que ele foi preso no abismo? Foi colocado um selo sobre ele, foi acorrentado e jogado lá no abismo, né? E aí o texto vai dizer que no fim do 1000 anos vai haver essa revolta, né? O versículo 7, quando se completar os 1000 anos, né? Então Satanás vai ser solto, né? O versículo 7, parte B, Satanás será solto da prisão. Qual é a missão de Satanás agora quando ele sai da prisão? A missão dele ele vai liderar os rebeldes que nasceram no milênio, né? Nascidos no milênio, né? Que essas pessoas vão revelar os seus caráteres de pecadores, mesmo depois de vivenciar um reino, né? Ali diante de Deus, um reino maravilhoso, né? Com a presença do próprio Deus, com Jesus presente, com a igreja presente, um tempo de paz. E mesmo assim parece até aquelas
propaganda de cerveja, né? Que a pessoa vai para o céu lá morgado, né? Sem graça. E aí a pessoa vai pro inferno lá, aquela loucura toda, e as pessoas escolhem ir pro inferno do mesmo jeito aqui, né? Parece até que é aquela propaganda foi escrito para descrever isso aqui, né? E aí Satanás, com essa missão de fazer a liderança, né, da grande rebelião que haverá, né, com esses pecadores, né, serão julgados no grande trono branco, no caso, né? E aí, qual vai ser, no caso, no caso haverá apostasia, né? Haverá uma apostasia. E como será essa apostasia ali daquelas pessoas que vivenciaram a presença de Deus, né? Satanás vai ter uma atuação. E qual vai ser a ação de Satanás? A primeira coisa que ele vai fazer é enganar as nações. Ele vai sair, né? E ele vai enganar as nações, né? As nações espalhadas, o versículo 8, né? Sairá para enganar as nações, que essas nações estão nos 4 cantos da terra. Então ele sai e ele engana. E aí o que vai acontecer? Ele monta uma grande coalizão, né? E aí o texto, no versículo 8, vai trazer a imagem, né? Gog e Magog. Magog, de acordo com Gênesis 10:2, foi neto de Noé, né? Mas aqui está se falando também lá em Ezequiel, no capítulo 38 e 39, vai fazer referência, né, a um líder, Gog, né, da terra de Magog, que vai liderar ali uma grande rebelião, né? Só que aqui, né, haverá uma liderança onde a reunião das nações, né, um exército, onde haverá um exército de rebelde, né? E aí nesse caso aqui há uma semelhança com Ezequiel no capítulo 38 e 39. Há uma semelhança porque é citado também da mesma forma que é citado aqui Gog e Magog, lá também faz essa citação. Então é uma semelhança e também um contexto de batalha. Lá também é um contexto de batalha, né? E aí o texto de Apocalipse capítulo 20, ainda no versículo 28, traz o tamanho de qual será o tamanho dessa coalizão que virá atacar, né? Que vai atacar o povo de Deus, né? O versículo 8 diz: cujo número é como a areia do mar. Então veja, uma grande coalizão, né? Onde Gog e Magog, né? Versículo 8. Dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Então, veja, uma grande coalizão, né? E o objetivo é exatamente, o objetivo dessa grande coalizão é vir se ajuntar para vir fazer guerra contra o povo de Deus, né? E aí no versículo 9 nós vamos ver o seguinte. No versículo 9 nós vamos ver primeiro o cerco dessa grande coalizão, né? O versículo 9 diz: subirão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos santos. Então eles virão e farão um cerco, né, contra o povo de Deus, né? E aí o texto ainda traz qual será o local da batalha, né? O versículo 9, né? Onde é o local da batalha? O texto vai dizer a cidade amada, nesse caso Jerusalém, né? Que é a capital do reino milenar. Eles vêm contra a capital do reino milenar, que no caso é Jerusalém, né? E aí o versículo 9, a parte B, até o versículo 10, nós vamos ver o resultado dessa batalha, como o desenrolar dessa batalha, né? Dessa grande revolta dos rebeldes ali que viveram dentro do milênio, mas mesmo assim decidiram se rebelarem contra o Senhor. Então eu vou parar aqui mais uma vez, porque já completou mais 20 minutos do vídeo.
Então eu vou dar uma parada aqui e aí a gente continua o próximo vídeo a terceira parte do vídeo sobre o milênio e a exposição de Apocalipse, capítulo 20, e aí a gente vai partir da batalha, do desenrolar da batalha. Então, se você não é inscrito aí no canal, se inscreve no canal e curte aí, dá o teu joinha aí, que é uma forma de motivação, né, pra gente cada dia mais produzindo material teológico. Então vamos lá.